Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo à aula 7 do terceiro ciclo. Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Bom, dando continuidade à ginástica geral, hoje estudaremos sobre as suas regras, tá, de cada modalidade. Como já sabemos, existem 5 categorias consideradas competitivas pela Federação Internacional de Ginástica, que são elas a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática, a ginástica de trampolim e a ginástica aeróbica. Vamos conhecer as regras de cada uma delas? Vamos primeiramente começar pela ginástica artística. Como já sabemos, a ginástica artística, também chamada de ginástica olímpica, é uma modalidade esportiva que envolve um conjunto de movimentos. Tá? Esses movimentos exigem a precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio. Portanto, o domínio do corpo é uma das principais características desses atletas. Como eu disse, a gente não precisa já nascer com essas características desenvolvidas. Elas podem sim serem desenvolvidas com o passar do tempo e com o treino. Tá? São treináveis. Geralmente, as provas de ginástica artística têm um foco na perfeição dos movimentos. Então, quanto mais o atleta executar com perfeição, executar corretamente os movimentos, melhor para a pontuação final. E numa sequência predeterminada, os ginastas executam uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e no solo. Tá? Para as categorias femininas e masculinas, os equipamentos utilizados são diferentes. Então, de acordo ali com o sexo, são determinadas provas, aparelhos, que é determinado para cada um executar, tá? Por conta da dificuldade. Bom, primeiramente vamos conhecer, tá, os aparelhos que são destinados para a prática masculina. Primeiramente aqui temos o cavalo com alça, tá? Exige bastante força, precisão do atleta. Geralmente é praticado somente pelo masculino, tá? Segunda imagem, que temos as argolas, tá? Também exige bastante força, bastante precisão, bastante equilíbrio. Terceiro, temos as barras paralelas, tá? E a quarta, as barras fixas. O porquê, destinado somente para homens, é por conta da dificuldade de execução, tá? Para executar, com perfeição, foi observado que somente, as características masculinas conseguiam executar, esses aparelhos com perfeição, tá? E a feminina foi destinado a outros aparelhos específicos que vamos conhecer a seguir, tá? Então, para a prática feminina, os principais aparelhos são as barras assimétricas, tá? E as barras de equilíbrio, tá? Foi identificado que ambos os sexos, tá? Cada um possui as suas peculiaridades. E aí foi destinado, práticas específicas para cada sexo. Por quê? Porque o homem, por natureza, ele já possui mais força, mais precisão do que a mulher, tá? Mas a mulher, a prática feminina, ela já possui mais equilíbrio, mais coordenação motora. Então eles destinaram provas específicas para cada um por conta da sua peculiaridade. Tá? E eles viram que isso realmente deu muito certo, Teve um aproveitamento maior por conta de cada sexo. Tanto as mulheres como os homens, realizam movimentos no solo e saltos, tá? Então é uma prova única, tá? Que é destinada para ambos os sexos, Mediante uma corrida inicial curta, os atletas desenvolvem o impulso necessário para dar um salto. E por fim, eles posam os pés no colchão. Como podemos ver aqui na primeira imagem, é o colchão, e com o aparelho destinado para auxiliar no salto. E na segunda imagem tem uma imagem de solo, tá? Que é o solo livre. O atleta é livre para executar o que ele quiser ali no solo. Bom, vamos agora conhecer um pouco mais das regras da ginástica rítmica. Tá? A ginástica rítmica ela é praticada somente por mulheres, tá? Diferente da ginástica artística, que é praticada por ambos os sexos, diferente somente pela prática em determinados aparelhos. Tá? Só tem essa diferença na ginástica artística. Tá? E já na ginástica rítmica, tá? Ela é diferente porque ela dá ênfase na elegância, na graça, na beleza dos movimentos realizados pela ginasta. Ela não é ali julgada pela força do atleta, pela resistência, mas sim pela perfeição na execução de movimentos. Nas Olimpíadas, a ginástica rítmica é dividida em duas categorias.
tá? Conjunto, que deve ter 5 ginastas, tá? Para apresentação, e individual, tá? Ou é em grupo ou é individual. Bom, vamos conhecer um pouco mais, né, do local, do uniforme, que é praticada a ginástica rítmica, tá? O tablado, o que é o tablado? É onde é praticado ali no solo, tá? Ele é o mesmo utilizado na ginástica artística. Esta área é uma apresentação, né, de um tapete quadrado que mede 13 metros por 13 metros quadrados, tá? As atletas devem percorrer inteiramente durante apresentações. O uniforme, tá? O uniforme da ginasta é feito de colante, né, para deixar as articulações da ginasta soltas, facilitando a execução dos exercícios. Ou seja, é uma roupa específica, né, que dá liberdade para o atleta, né, para não ter dificuldades em executar os movimentos específicos da ginástica, tá? Esse uniforme, né, realmente ele é elástico, né, ele dá liberdade para o atleta. E os cabelos devem ser curtos, né, ou presos para não atrapalhar os movimentos das ginastas, né? Imagina só, um atleta com um cabelão gigante, né? Ela executar, por exemplo, um salto, um giro, né? O cabelo ali pode enrolar, cair no rosto, né, e atrapalhar, né, a execução dos movimentos. Os aparelhos, né, utilizados na ginástica rítmica se diferem muito nas suas composições. Né? Por quê? São diferentes, né, formas, né, que eles utilizam ali para estar, né, agregando ali aos seus movimentos. O atleta tem que coordenar movimentos, né, de corpo bem difíceis com esses elementos, tá, que ele estiver usando. Temos aqui na primeira imagem o arco, né, na segunda a bola, a terceira a corda, a quarta a fita e a quinta a maçã. Tá? Esses movimentos, tá, que são executados com esses aparelhos, tá, eles são utilizados para realmente dar aquele ar, aquela graça, né, aquele movimento mais sistêmico, né, aquele movimento mais bonito, tá? E ele também ajuda os jurados, né, estarem dando mais notas por conta da dificuldade de execução. Bom, a ginástica acrobática e suas regras. Ela é a mais nova modalidade, né, da Federação Internacional de Ginástica. Ela também é caracterizada pela execução de exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade. Ele é um esporte bonito, dinâmico e espetacular para os homens e as mulheres, tá? São praticados para ambos os sexos. Engloba muitos movimentos de solo da ginástica artística em suas séries, e também movimentos rítmicos, né, que ligam exercícios dinâmicos, estáticos e individuais. Ela é dividida em 5 categorias. A primeira é dupla mista, né, que é o casal. A segunda, dupla feminina, né, composta por 2 mulheres. A terceira, dupla masculina, por 2 homens, né. A quarta, grupo feminino, por 3 integrantes, né, femininas. E a quinta, grupo masculino, né, que são 4 integrantes masculinos. A ginástica acrobática, né, por ter sua principal característica a apresentação em par ou em grupo, né, requer um alto grau de confiança e cooperação entre os participantes, né, ou seja, ambos devem confiar em si e nos seus próprios, né, colegas, porque há movimentos muito arriscados, né, de serem executados, né, que requer ali o apoio, né, a cooperação do parceiro integrante ali do grupo, né, ou da dupla. E isso requer que você confie nele, né, para estar executando esses movimentos e aguardando que ele seja ali realmente ali acoplado, né, realmente ali seja, né, incrementado com a ajuda do colega. O nível técnico das competições em praticamente todas as categorias é bastante elevado, tá? Devido a isso, os ginastas acrobáticos treinam no mínimo 3 horas por dia e 5 vezes por semana, né? São treinos ali bastantes, né? Realmente que requer, né? Que cobra ali do atleta treino para que seja executado ali com perfeição, né? Que nem aquele ditado, né? A prática leva à perfeição. Então, quanto mais se pratica, né? Mais se chega perto, né, da perfeição, da execução correta, né? Daquela execução perfeita. Bom, a ginástica de trampolim e suas regras. A ginástica de trampolim mescla esportes com acrobacias, tá? E espetáculo, né? Geralmente a gente vê muito em circo, mas essa categoria também de ginástica, ela é feita também como competitiva, né? Ali nas Olimpíadas e outras modalidades que fazem ali eventos com a ginástica.
Nesse esporte, a ginástica deve fazer saltos e acrobacias no ar, né? Olha só como é realmente ali, né, perigoso, né? Realmente requer muito treino, requer muita segurança para a prática dessa modalidade. Ou seja, eles pulam, né, em uma cama elástica, que é considerada ali a trampolim. Os saltos, tá, podem atingir cerca de 6 metros de altura, tá? Já foi registrado, né, saltos com 6 metros de altura, né? Olha só a dimensão que pode se alcançar nas alturas, né, para se executar um movimento na ginástica de trampolim. Os ginastas, né, são avaliados, ganham pontos, né, por jurados, né, de acordo com o nível de dificuldade, acrobacias e permanência no ar. Ou seja, quanto mais difícil, quanto mais alto, né, o atleta pular, né, executar movimentos ali em determinadas alturas, mais será, né, maior sua pontuação, porque realmente vai ser considerado, né, difícil a execução daquele determinado movimento. Regras básicas. Na ginástica acrobática, existem algumas regras básicas, né, para que o atleta deve seguir para que ele seja, né, realmente um atleta de performance. O ginasta faz uma preparação com 2 séries, né, de 10 elementos saltos cada, certo? Então ele deve seguir esse cronograma para que ele seja ali considerado um atleta, né, de alto nível. Na fase de preparação, o atleta tem 1 minuto para fazer sua apresentação com saltos e acrobacias, né, que é a primeira série. Se passar de 1 minuto, o ginasta perde pontos. Então até o ginasta deve, né, realmente ali se, né, atentar ao tempo que ele se executa, né, os seus movimentos. As notas, que são de 0 a 10, são atribuídas por um júri, geralmente formado por 5 jurados. Então são 5 ali pessoas, né, que entendem do assunto, né, realmente ali pontuando cada movimento do atleta. E por último, né, os ginastas podem usar sapatilhas específicas para o esporte ou meias, tá? Isso vai estar auxiliando ali, né, para estar evitando lesões, né, e auxiliando ali em cada salto. Como podemos ver aqui na imagem, né, o trampolim é mais ou menos como mostra na imagem. Tá, e esse trampolim é composto por uma estrutura metálica de formato retangular, não é quadrado ou redondo, tá? Ele é retangular. E nele, uma tela de nylon que é esticada é fixada por molas, tá? É onde que vai dar ali realmente a impulsão para o atleta. Ele deve ter, oficialmente, tá? 5,05 metros de comprimento, 2,91 metros de largura e 1,155 metros de altura, tá? Essa é a composição do tamanho, tá, oficial para o trampolim. E por último, pessoal, a ginástica aeróbica, né, e suas regras. A ginástica aeróbica esportiva, atendida pela sigla de GAE, né, GAE, é uma modalidade onde se executam padrões de movimentos aeróbicos complexos, de forma continuada e com alta intensidade, tá? Originados da dança aeróbica tradicional, né? Utilizado estrutura e o estilo da música e interpretando. Pessoal, a ginástica aeróbica existe em praticamente todas as academias, tá? Mas a ginástica aeróbica esportiva, ela já é considerada uma modalidade da ginástica, tá, internacional, como modalidade competitiva, tá? Por quê? Veremos a seguir. O ginasta, né, deve apresentar-se de forma cativante e alegre, porém com naturalidade, né, sem expressões faciais exageradas. Então, ao executar os movimentos, né, que são considerados difíceis, né, de ser executados por conta da intensidade, o atleta deve demonstrar suavidade, alegria, tá? E isso é o que realmente vai contar. Por quê? Imagina só você estar executando um exercício que requer bastante força, bastante equilíbrio, né, bastante coordenação. Nosso corpo ele já vai estar executando ali bastante esforço, né, para estar executando determinados movimentos. Geralmente, né, nós seres humanos executamos ali expressões faciais, né, de força, né, de dificuldade. Mas o que é cobrado na ginástica aeróbica? Que o atleta, ao executar, né, movimentos de dificuldades, ele deve expressar, né, facialmente ou por meio do corpo, com suavidade, né, tranquilidade, né, felicidade. E isso aí vai contar muito, certo? Bom, existe 3, né, tipos de avaliações, né, que são considerados pelos jurados. A primeira dela, que deve ser considerada, é a qualidade artística.
Na qualidade artística, né, os jurados avaliam a composição da coreografia, né, que tem o equilíbrio, a variedade, a colocação no espaço e a integração dos movimentos com a música, né, assim como a adequação da coreografia ao competidor, né, e sua capacidade de apresentá-la de forma original, cativante e com energia natural, certo? Então essa qualidade aí, ela é bastante observada pelos jurados. A segunda é a execução, né, a execução dos movimentos, que os jurados avaliam a perfeição de todos os movimentos da coreografia, havendo deduções quando desvios ou erros são cometidos, tá? E a nota máxima para esse critério é de até 10 pontos. E a terceira é a dificuldade, né? Que são a dificuldade da execução dos movimentos, né? Que os jurados avaliam a validade dos elementos de força, da dinâmica, da força estática, saltos, flexibilidade e equilíbrios, né, que são apresentados pelos ginastas, conforme os valores e requerimentos mínimos citados no código de pontuação. Né, ou seja, não é cobrado somente, né, que o atleta execute movimentos difíceis, tá? Mas são analisados, né, esses mínimos detalhes, né, que fazem toda a diferença para os jurados e tanto para os atletas, né, conseguirem uma pontuação melhor, certo? Então, não é só, né, somente executar movimentos, né, que exigem bastante força, né, bastante flexibilidade, né, bastante equilíbrio, mas é preciso executá-lo com perfeição, sem demonstrar, né, aparentemente um mínimo de esforço possível, né, ou seja, com um sorriso no rosto, né, você está fazendo muita força, mas está estampado aquele sorriso no rosto, certo? É uma modalidade, né, que tem característica como princípio isso que eu citei, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Ela foi um pouco mais extensa, tá? Mas realmente eu queria englobar, tá? Praticamente as principais regras de cada modalidade competitiva, tá? Espero que tenham assimilado o conteúdo, tá? E, pessoal, eu deixei uma atividade, tá? Referente a essa aula de hoje no GR8, tá? Preciso que vocês respondam, tá? Para vocês estarem complementando o conteúdo. E também podem estar fazendo a leitura, tá? Da apostila que eu deixei disponível na plataforma juntamente com essa aula, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no fórum do GR8, que eu estou à disposição. Bons estudos e até a próxima aula.